Graças a Deus. Querida igreja do Senhor, a paz do Senhor Jesus. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Por gentileza, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 5 e versículo de número 6 apenas. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 6, versículos 5 e 6, enquanto os irmãos procuram e encontram o texto sagrado, eu quero aqui fazer menção e agradecer ao nosso bom e eterno Deus pelo privilégio de estar com os irmãos aqui mais uma vez, aqui no Benji, louvar a Deus pela vida do vosso pastor, nosso querido pastor Antônio Raimundo. Deus continue abençoando sua vida, sua família e o seu ministério. Pastor João, Deus continue abençoando toda esta igreja. Como os irmãos sabem, está acontecendo esta escala de doutrina, e quando recebemos a escala deste mês e ficamos cientes que estaríamos com os irmãos, nosso coração se alegrou pelo fato de poder servi-los com a palavra do Senhor. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Capítulo de número 6 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, versículos 5 e 6, diz assim: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que te vê no secreto te recompensará publicamente. Podei-vos assentar? Se possível, de Bíblia aberta, é um ensino daqueles bem raiz de Assembleia de Deus. Eu posso citar algum texto aqui e conto com a colaboração dos irmãos. Certa ocasião perguntaram ao evangelista norte-americano A.W. Tozer: o que é mais importante para um cristão? A oração ou a palavra de Deus? Perceba que esta pergunta é uma pergunta pertinente, é uma pergunta interessante. Eu tenho descobrido que o que move o mundo não são as respostas e sim as perguntas. E a pergunta foi: o que é mais importante para um cristão? A oração ou a palavra de Deus? E o grande evangelista Tozer, na ocasião, respondeu esta pergunta com uma outra pergunta: o que é mais importante para um pássaro? A asa esquerda ou a asa direita? Ambos em harmonia proporcionam voos altos sobre as tempestades. O que o evangelista Tozer estava querendo ensinar é que, assim como um pássaro depende da asa esquerda e da asa direita para cumprir o seu propósito de vida, que é voar, o cristão também depende da oração e da palavra para sobreviver. A oração e a palavra de Deus na vida do cristão não é questão de luxo, mas é questão de sobrevivência espiritual. O crente que tem uma vida pautada na palavra e pautada na oração é um crente que, quando vem a luta, a prova, a aflição, a intempérie, ele faz como a palmeira, ele até se curva, mas não se quebra. Ele se curva, mas não se prostra definitivamente, pois ele sabe que aquele vento vai passar e aquele que está em Cristo irá sobreviver. Mas infelizmente o que eu tenho observado e que tem entristecido muito o meu coração é que nós, desta geração pós-moderna e da igreja atual, estamos negligenciando tanto um quanto o outro. Infelizmente parece que nós temos tempo para tudo, menos para orar
e menos para nos dedicar à palavra de Deus. Parece que nós estamos nos esquecendo que estas duas coisas são de suma importância para a nossa sobrevivência espiritual. Por incrível que pareça, quando eu entro, pastor Antônio Raimundo, numa terça-feira de culto de ensino da palavra como este, e vejo a igreja bem vazia, eu não me assusto mais. Porque infelizmente na igreja brasileira, os cultos mais vazios, os cultos mais defasados, são os cultos de ensino e os trabalhos de oração. A conta não fecha, porque se fizer uma quinta do milagre aqui, a igreja enche. Mas se fizer uma quinta da oração, o povo não vem. Como que eu vou obter milagre da parte de Deus, sendo que a oração é o meio que o céu me deu de alcançar tudo da parte do céu? Você quer ver uma outra verdade? O povo não vem para a terça da palavra ou do ensino da palavra, mas vez ou outra pressiona o pastor da igreja para fazer campanha de libertação. E o que liberta o povo não é a mão do pregador melada de óleo ungido na sua cabeça. O que liberta a vida de alguém não é o grito do pregador, a voz rouca do pregador, ou o falsete bonito que aqui faz o cantor. O que liberta o indivíduo é a palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Aí João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Infelizmente, a igreja brasileira está negligenciando a vida de oração e a vida do devocional da palavra. É muito bonito, e eu digo isso daqui, eu tenho coragem de dizer na sede também, porque eu não sou duas caras. Nosso pastor presidente falar que no nosso Desperta Jovem tivemos 2.000 e tantos jovens uniformizados na festa. É bonito ter crente na festa, mas cadê o crente na oração? Nessa escala de doutrina eu fui em igreja que tinha 10 crentes. Eu fui em uma que tinha 6, contando comigo. Mas no dia de congresso a igreja está cheia. E isso é de pensar, porque quando eu olho para o lado dos jovens eu vejo pouquíssimas pessoas. Eu olho para o lado das irmãs e eu vejo um número maior. E com todo respeito, uma grande parte já com as cãs brancas. Isto quer dizer que os seus dias estão passando. E a pergunta que vem ao meu coração é: quando Deus recolher essas senhoras de vida de oração, o que será da geração que virá aí? Será que a gente vai viver de congresso em congresso? Ou como nos recomenda a palavra de Deus, de glória em glória? É culto de ensino, é para a gente pensar. Qual é a consequência de uma igreja vazia no culto de ensino e de uma igreja vazia no trabalho de oração? É que no domingo nós temos uma igreja cheia, mas de pessoas vazias. Eu vou dizer mais uma vez. No domingo nós temos uma igreja cheia, mas de crentes vazios. Crentes que passaram a semana toda na correria do dia a dia, na labuta diária que eu também tenho. Larguei plantão agorinha mesmo e estou aqui ministrando para os irmãos. E amanhã o chefe já está mandando mensagem para pegar plantão amanhã de novo, que era minha folga. Mas estou aqui. Os irmãos estão aqui. Mas cadê os demais? Será que todos os nossos jovens estão na faculdade mesmo, pastor? Se fosse assim, nós só teríamos doutor na Assembleia de Deus. Advogados, médicos, delegados. Com muito respeito, e já que a palavra está comigo, eu tenho autoridade para falar. Cadê os obreiros? Quando chega domingo tem que colocar até cadeira aqui para a turma sentar. Está gravando isso daí, né, Davi? Precisa de cortar nada, para postar na íntegra. Falou que é palavra, falou que é oração. Cadê o povo? Some! Vamos marcar uma oração. Vem o pastor, o pai, o filho e o Espírito Santo. Porque na campanha do milagre a multidão está em volta de Jesus, mas na hora de orar, até Pedro, Tiago e João está dormindo. Repito, a consequência disso é gravíssima.
No domingo nós temos uma igreja cheia, mas de crentes vazios. Pessoas que não têm nem a mínima ideia de que é culto ao Senhor, porque ele já sai de casa na expectativa de receber e nunca na expectativa de entregar. Eu vou lá hoje para receber o meu milagre, vou lá hoje para receber a minha vitória, vou lá hoje para receber a minha resposta. E olha para cá, culto nunca foi sobre a gente receber, culto é o lugar que a gente deve entregar. O altar não é lugar que eu recebo, o altar é lugar aonde eu entrego. Aí tem uma pressão sobre o pregador, tem uma pressão sobre o cantor, tem uma pressão sobre o pastor, que a gente precisa proporcionar algo para este alguém que passou a semana toda envolvido mais nos seus afazeres do que com as coisas de Deus. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu te provo que você tem tempo, porque você arruma tempo para tudo aquilo que você passa a priorizar. Por que orar 5 minutos é tão difícil? Mas ficar 2 horas rolando o dedo no Instagram, vendo reels no Instagram, é fácil. Vendo vídeos no TikTok, é fácil. Mas vamos meditar um pouquinho sobre isso nesta noite. A oração. A oração, deixa eu usar uma linguagem pós-moderna, é como se fosse um Wi-Fi divino. Se você tem um Wi-Fi na sua casa e está conectado à sua rede de celular, você sai da sua casa, mas quando você se aproxima, antes mesmo de você chegar na sua casa, se a conexão for boa, imediatamente ele já vai conectar. Agora, se vale o glória a Deus nesta noite, porque é culto de ensino, mas não é proibido dar glória a Deus. A oração é um Wi-Fi divino que nos mantém conectado com o céu, mas esse Wi-Fi não sofre interrupções, não passa por interferências e a rede não cai. Porque o que Jesus disse ao irmão Pedro foi: o que é ligado na terra, imediatamente será ligado no céu. A oração é o meio que nós temos de estarmos conectados 24 horas por dia com o mundo espiritual, com o céu. Já a palavra de Deus é o nosso guia, a nossa bússola, o nosso manual, que nos dá instrução, direção, traz resposta para todos os nossos questionamentos. Olha para cá, todavia é preciso equilíbrio. Me ajude aqui nesta noite, é preciso o que, meus irmãos? Equilíbrio. Vamos lá, é preciso equilíbrio. Equilíbrio aonde? Na oração e na palavra. Imaginemos na cena do pássaro mais uma vez. Imaginem os senhores e as senhoras um pássaro que usa mais a asa direita do que a asa esquerda. Vai voar torto. Imagine um pássaro que usa mais a asa esquerda do que a asa direita. Vai voar torto. É por isso que é preciso o quê? Equilíbrio. Vamos lá, é por isso que é preciso o quê? Equilíbrio. Equilíbrio entre oração e palavra. Por que eu digo isso? Porque não em raras vezes nós encontramos pessoas desequilibradas. Por exemplo, certamente você conhece alguém que é muito de oração, e oração nunca é demais, mas é preciso equilíbrio. Esse que é o ponto. E uma pessoa que tem uma vida profunda na oração e rasa na palavra, corre um sério risco de se tornar um fanático. Você já viu aquele crente que tudo para ele é o diabo? O motor do carro fundiu, o diabo está furioso. Não, irmão, tem 2 anos que você não troca o óleo. Ai, meu dente está doendo, não dá para ir na igreja hoje, o inferno se levantou contra mim. Não, irmão, tem 15 anos que você não faz uma manutenção, uma limpeza, não vai no dentista. Não é o diabo. Passa a espiritualizar coisas humanas, coisas materiais, coisas carnais. Você conhece esse tipo de gente? É muito de oração. E eu repito, oração nunca é demais, mas tudo dele é manto, é anjo, é bola de fogo. Ele nem pisa na terra, né? Parece que ele marcha na nuvem. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Uma vez um jovem se converteu a uma igreja neopentecostal, e ele chegou perto de mim muito feliz. Essa igreja tem o costume de orar no monte, tem até hoje. Irmãos, não é pecado orar no monte não. Só que a oração do monte não é a oração mais forte que você faz do que faz no quarto. Oração é oração. Eu te provo na Bíblia que teve gente que não orou, não foi nem no quarto e não foi no monte. Sabe onde é que ele orou? Na boca do peixe. E se vale o glória a Deus? Deus respondeu a oração.
E se vale outra glória dele, Deus nem respondeu a oração para ele, Deus respondeu a oração falando com peixe. Porque a oração é poderosa, é uma ferramenta que mantém conectado com o céu. Mas esse rapaz e essa igreja tem o costume de orar no monte, porque eles acham que a oração no monte é mais forte. Aí sobe no monte com aqueles panos de saco, descalço, sobe no monte para orar. Ele desceu do monte, no outro dia me encontrou todo entusiasmado, pastor João. Irmão Guilherme, na ocasião não era nem obreiro ainda, eu estou falando que é preciso equilíbrio. Ele disse: ontem de madrugada no monte Deus nos visitou e Deus me deu mais um dom. Eu falei: que dom que você recebeu ontem de madrugada, meu filho? Ele disse: eu recebi o dom de sapatear. Ele achava que pelo fato de que ia orando, ia se alegrando e começava a marchar, ele achava que isso era um dom espiritual. E essa tese seria facilmente quebrada se estivesse equilibrando a oração com a palavra. Porque quando eu vou para a palavra, eu descubro o que é dom espiritual. Eu descubro o que é fruto. Eu descubro o que é obra do Espírito, o que é obra da carne. Eu descubro o que é do Espírito Santo, eu descubro o que é do Espírito humano. É preciso equilíbrio. Agora, uma pessoa que é muito bom de palavra, mas raso na vida de oração, também é perigoso. Porque ele se torna um tagarela. Você já viu aquele tipo de pregador que ele fala cada tipo de palavra que você tem que falar: peraí, irmão, deixa eu olhar no dicionário, o que você está falando aqui? De cada 10 palavras que ele fala, 5 é grego, 4 é hebraico e 1 é em aramaico. As irmãs mais simples olham assim e falam: ele está falando em língua estranha ou ele está falando o quê? É um tagarela. Fala e no final a gente fica assim: falou até bonito, mas não entendi nada. Eu estou dizendo que é preciso, ok, irmãos? Equilíbrio. O camarada que tem uma vida aprofundada na palavra e rasa na oração, ele não passa de um bom orador. Porque a palavra deve vir acompanhada de unção. John Wesley que falava: coloque fogo no seu sermão ou ponha o seu sermão no fogo, porque a pregação tem que vir acompanhada de unção. E se vale o glória a Jesus, entrega nesta noite com intensidade. Unção não se alcança em sala de teologia, faça teologia. Unção não se alcança em simpósio, faça simpósio. Unção não se alcança no fórum pentecostal que vai ter aí, faça esse fórum que eu quero fazer também, que quem está vindo é uma bênção. Mas a unção se conquista no quarto secreto, na oração com o Pai. É lá que vem a oração, é lá que vem o poder. Mas olha para cá, eu tive a honra de pastorear uma igreja e com certeza os irmãos aqui sabem, eu não pude dar continuidade devido à escala de trabalho, conciliar com muitas coisas, mas eu digo e repito, os trabalhos menos atraentes da igreja são os trabalhos relacionados à oração e à palavra de Deus. É fácil você conseguir um pregador em cima da hora. É fácil você conseguir um cantor em cima da hora. É fácil você conseguir um instrumentista em cima da hora. Mas está cada vez mais difícil você encontrar um intercessor. Isso daqui é para a gente pensar. Até com muito respeito me dirijo às irmãs aqui nesta noite, vai falando para toda a igreja. Não especificamente desta casa que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de um nível nacional. Até o círculo de oração que era referência nas nossas igrejas. Hoje em muitos lugares as irmãs não se reúnem mais para orar. O círculo de oração virou círculo de conversação. Eu tinha 2 lá, pastor Antônio, que eu tinha que colocar uma na ponta do banco, a outra na outra, senão dava briga, saía até faísca, do círculo de oração. As irmãs que outrora se reuniam para orar, para Deus dar graça ao pastor e sabedoria para resolver os problemas da igreja, quando se reúne, traz mais problema para o pastor resolver. O que tem acontecido com a gente? Eu tenho 31 anos de idade, mas eu tenho memórias ainda vivas na minha mente. Ali no Imbiruçu, onde eu sou nascido, criado e apresentado no altar do Senhor, de irmãs simples e humildes que não eram conhecidas pelo escarpão bonito, pelo vestido chique, não que isso seja pecado, mas elas eram reconhecidas pelas marcas que carregavam no joelho. A gente na nossa época de adolescência, se aprontasse e visse essas irmãs passando perto, a gente escondia até debaixo do banco, porque sabia que aquelas mulheres eram de oração, e Deus revelava o profundo e o escondido. E o que tem acontecido com a gente? Nós temos ótimos pregadores,
temos ótimos cantores, temos excelentes músicos, temos boas pessoas para divulgar o marketing da igreja, mas nos faltam intercessores. E olha a gravidade disso, meus irmãos. Cada intercessor na igreja é um balão de oxigênio. Ah, se você entendesse a profundidade disso. Cada intercessor que Deus levanta na igreja é um balão de oxigênio. Porque a oração é o oxigênio da alma. A oração é a respiração da alma. Então não adianta termos bons pregadores, bons músicos, excelentes cantores, se nos faltam intercessores. Mas o meu clamor é que Deus levante uma geração de intercessores. Mas por que está cada vez mais raro encontrar pessoas disponíveis para a oração, disponíveis para a intercessão? É porque, pastor João, o ministério da oração e da intercessão não é um ministério de visibilidade. Não é um ministério para quem sai com a foto no cartaz. É um ministério para quem está com a vida no altar, mas de trás dos bastidores. Tem igrejas por aí que a igreja só está de pé por causa de algumas pessoas que ainda oram, mas nunca saíram no cartaz. Nunca tiveram a oportunidade de subir no altar, mas estão continuamente diante de Deus dizendo: Pai, dá graça ao pastor, abençoa a juventude, abençoa o coral. Gente que nem precisa colocar o celular mais para despertar de madrugada, já está acostumado a ter tanta intimidade com Deus que dá o horário, o Espírito de Deus já desperta. Oh, aleluia! Meu clamor nesta noite é que Deus nos levante assim novamente. Mas o ministério da oração, da intercessão, não é um ministério de holofotes, não é um ministério de destaque, não é um ministério de púlpito, mas é um ministério de quem passa noites em claro derramando lágrimas com a vida amarrada no altar de Deus. O texto que nós lemos faz parte do célebre Sermão da Montanha. E aqui Jesus está ensinando a partir do versículo 5 justamente sobre a oração. Se a sua Bíblia tiver as epígrafes aí, ou os subtópicos que é dividida a Bíblia, você vai perceber que está sobre a oração, ou algo relacionado aí à oração. Porque era uma dificuldade que os discípulos tinham, era um problema que os discípulos enfrentavam. Embora andassem com Jesus dioturnamente, admiravam a maneira em que Jesus orava, mas não tinham essa mesma destreza em orar, essa mesma aptidão, essa mesma intimidade. Então eles pedem que Jesus agora possa os ensinar a orar. Como devemos orar? E nós sabemos que é aqui que Jesus vai ensinar a tão conhecida oração do Pai Nosso. Eu não quero falar precisamente sobre a oração do Pai Nosso aqui nessa noite, até mesmo porque isso demandaria horas e horas. Mas eu gostaria de falar um pouco aqui nessa noite sobre a oração. Se não, vejamos o que é orar. Orar significa suplicar, clamor, intercessão, mas com insistência e humildade. Diga assim: orar é suplicar. Diga assim: com insistência, mas com humildade. É porque tem gente que não tem humildade nem para orar, pastor. Ó Senhor, eu estou aqui diante da tua presença e eu quero te lembrar que esse ano eu já entreguei meu dízimo, viu? E eu não aceito o devorador passar aqui não. Ó Senhor, o Senhor sabe que eu estou me sacrificando, eu estou pagando o preço, porque nós temos jargão, irmão. Que misericórdia, estou pagando o preço. Ô irmão, o preço que você paga não tem o poder de salvar nenhuma barata. O preço já foi pago na cruz do Calvário por Jesus de Nazaré. O máximo que a gente faz é sacrifícios. Ó Senhor, eu estou pagando o preço e eu não aceito essa enfermidade, porque senão, tem gente que acha que pressiona Deus. Tem gente que acha que consegue colocar Deus num canto de uma parede. Irmão, você consegue pressionar o seu cachorro, você consegue pressionar o seu gato. Se você tiver um filho pequeno dentro de casa, você fala mais alto, aí você pressiona ele, né? Agora Deus, irmão,
Como é que você vai colocar Deus no canto da parede, sendo que a Bíblia diz que Ele se assenta sobre o globo da terra? A Bíblia diz que as nuvens são como a poeira dos seus pés. Ele mediu os céus a palmo e chama as estrelas pelos nomes. A nossa oração deve ser feita sim com insistência, mas sobretudo com humildade. Mateus capítulo de número 26, 36 e 39, Lucas capítulo de número 22, está falando do mesmo texto, do mesmo momento em que Jesus está em agonia no monte do Getsêmani, o monte das oliveiras. Ele sabe que dentro de poucos instantes vai ser preso, vai ser julgado e vai ser crucificado. E ele ora ao Pai dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas olha a humildade: mas todavia, não faça a minha vontade, faça a tua vontade. É preciso a gente ter em mente que na minha oração o que deve prevalecer não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Na minha oração o que deve prevalecer não é o meu querer, mas é o querer de Deus. Na oração eu devo reconhecer que a vontade e o querer de Deus é sobre o meu querer e sobre a minha vontade. É maior do que o meu querer e maior do que a minha vontade. E a Bíblia vai dizer, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 12, que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então na oração eu devo fazer sim oração com insistência, mas sobretudo com humildade. Mas orar também é suplicar, rogar. Orar é um ato de fé dirigido a Deus. Me ajude por favor, isso é didático e ajuda na sua memorização. Diga assim: orar é um ato de fé dirigido a Deus. É por isso que todas as vezes que Jesus vai orar, ele começa dizendo: Pai, meu Pai, porque é um ato de fé dirigido a Deus. Isso daqui é maravilhoso. Se você pegar isso daqui, você vai dar um glória a Deus com vontade. Se a oração é um ato de fé dirigido a Deus, implica dizer que na oração o importante nem é o que eu falo, mas é com quem eu estou falando. Eu vou mais uma vez. Na oração o importante não é nem muito sobre o que eu falo, mas é sobre com quem eu estou falando. E quando eu estou orando, eu estou falando não com o vereador de Betim, não com o prefeito dessa cidade, não com o governador do estado e nem tampouco com o presidente da república. Quando eu estou orando, eu estou falando com aquele que fez os céus e a terra, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia! Orar é falar com Deus, é conversar com Deus, é dialogar com Deus. Eu gosto de uma frase de Billy Graham, que ele diz que a oração é simplesmente uma conversação de mão dupla entre eu e Deus. Oração é simplesmente uma conversação de mão dupla entre eu e Deus. Quando nós estamos conversando com alguém, é notório que em uma boa conversa, em um dado momento você fala, mas em um certo momento você também ouve. O problema é que tem gente que quando vai orar ele só quer falar. Mas você precisa entender que quando você está orando, você está conversando com Deus. E neste momento de conversa, enquanto você está falando, Ele está te ouvindo. Mas haverá momento também que Ele vai decidir falar. E você tem que estar com o ouvido atento para ouvir a voz de Deus. Aleluia! Porque quem é de oração confirma com glória a Deus. Na oração Deus fala ou não fala? Oh, aleluia! Ele fala. Aleluia! Orar é falar, é conversar, é dialogar com Deus. Isso daqui é maravilhoso. Porque tem gente, irmãos, aqui não tem não, mas tem gente que quando você dá uma oportunidade para ele quer até engrossar a voz para orar. Ó excelentíssimo Deus, eterno e grandioso. Não sei para que isso, né, pastor? Se Deus sabe das palavras antes de sair da minha boca. Ele conhece os pensamentos e a intenção do meu coração. Então quando você for orar, irmão, não precisa de ficar com muito protocolo. Não, eu vou chamar ele disso, aí eu vou entrar por aqui. Não, irmão. Quando estiver diante de Deus, quebra o vaso de alabastro. Derrama a alma.
Oh, aleluia! O que Jesus gosta mesmo é de um coração quebrantado e contrito. Irmão, Deus não é igual o homem que para chegar com ele tem que marcar horário, tem que ver se na agenda tem disponibilidade, tem um protocolo formal para falar. Não, 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 não. Deus está dizendo: quando você orar, saiba que eu estou te ouvindo, mas também esteja disposto a ouvir a minha voz, porque eu também falo através da oração. Mas eu gostaria de falar com vocês também um pouco que na nossa oração, ou quando eu oro, Deus ouve e Deus responde. Diga assim: quando eu oro, Deus ouve e Deus responde. Não tem aquele hino: crente quando chora o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes, e quando ele ora o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Vamos para a Bíblia e ver que ele ouve e responde às nossas orações? Jeremias capítulo de número 29, versículo 12. Jeremias 29, 12. Quem encontrar pode ler, não precisa nem ficar de pé, mas se você puder ler para nos ajudar nesta noite, eu fico muito grato. Jeremias 29, 12. Outro já pode deixar localizado aí, Isaías 59, 1. Jeremias 29, 12. Isaías 59, 1. Então me invocarei e irei, orarei a mim e eu vos ouvirei. Olha que coisa maravilhosa. Obrigado, pastor João. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Eu estava pesquisando esse texto na Vulgata Latina, na Septuaginta, que são versões mais próximas do original da Bíblia. A gente sabe que a Bíblia foi escrita num texto, foi transcrita, e até chegar no português, a gente sabe que tem algumas variações na língua portuguesa. E esse texto no original é maravilhoso, porque é mais ou menos assim: então vocês virão até mim, me evocarão, orarão, e eu lhes darei toda a atenção. Irmão, se você entender isso daqui, você dá pelo menos um aleluia. Vocês orarão e eu lhes darei toda a atenção. Vai ter dia que você vai procurar o pastor Antônio Raimundo para conversar com ele, e ele vai te dar atenção porque é o seu pastor, vai te ouvir, vai ter paciência, mas a cabeça dele vai estar tão cheia de coisa que ele vai te ouvir, mas não vai conseguir te dar 100% de atenção. Vai ter dia que você vai conversar com o seu cônjuge e ele não vai conseguir te dar 100% de atenção. Mas a Bíblia nos afirma que quando o crente justo decide orar aqui na terra, o céu nos dá toda a atenção. Isaías capítulo 59, versículo 1, estamos falando que Deus ouve e responde a nossa oração. Quem encontrou pode ler Isaías 59, 1, por favor. Esse é a mão do Senhor, está escolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Olha que coisa maravilhosa. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem tapado, agravado ou surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Ainda em Isaías capítulo 38, versículo 5, alguém lê aí para nós. Isaías 38, 5. E o outro já encontra aí para nós Êxodo 3, 7. Isaías 38, 5 e logo em seguida Êxodo 3, 7. Quem encontrou Isaías pode ler. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Você quer ouvir uma verdade? A oração que mais agrada ao céu não é uma oração feita com palavras bonitas, mas é uma oração feita com palavras simples, mas recheada de lágrimas. Porque lágrimas significa o derramar da alma, alma quebrantada. Esse texto é maravilhoso, deixa eu aplicar o contexto aqui. O Senhor vai até o profeta Isaías, que é o profeta do contexto,
e diz: vai ao rei Ezequias e leva uma mensagem para ele: põe a sua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Isaías, como era profeta, recebeu o recado de Deus, chegou no palácio e diz: Ezequias, assim diz o Senhor Jeová, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerá e não viverás. Nem a paz do Senhor deu, tchau. Ele sai, mas não deu tempo nem de sair do palácio. O rei Ezequias, depois de receber a palavra, no quarto estava, no quarto dobra o joelho com a cara virada para a parede e começa a orar: ah, Senhor, Deus de meu pai Davi, tu bem sabe que quando eu assumi esse trono aqui, parafraseando, eu ainda novo, 25 anos de idade, meu pai, quando reinou antes de mim, fez o que não prestava, andou desagradando a vontade do Senhor, fechou o templo ficou fechado 16 anos, mas quando eu assumi, reabri o templo, limpei a casa, edifiquei o altar, fortifiquei as portas, não censurei os sacerdotes, voltamos a oferecer sacrifício e incenso queimado. Lembra-te dos meus feitos para contigo, ó Senhor. A oração de Ezequias subiu tão rápido que Isaías não tinha nem saído do palácio. O Senhor voltou em Isaías e diz: volta lá, Isaías. Senhor, mas eu acabei de sair de lá. Volta lá. E o que é para falar? Diga para o homem que eu ouvi as suas orações, vi as suas lágrimas, e acrescentarei aos seus dias mais 15 anos. Diga para alguém que está do outro lado, diga assim: Deus ouve e responde às tuas orações. Êxodo 3:7, por gentileza. Êxodo 3:7, pode ler. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor está levantando Moisés. É o diálogo quando Deus está na sarça falando com Moisés. E tem um motivo pelo qual o Senhor decidiu tirar o povo do Egito. E qual que é o motivo? Tenho visto a aflição do meu povo, mas sobretudo eu tenho ouvido o seu clamor. Se Deus ouviu, foi porque alguém clamou. Se Deus ouviu, foi porque alguém falou. Se Deus ouviu, foi porque alguém orou. E a Bíblia vai ser bem clara para nós: clama a mim. E o que vai acontecer? E responder-te-ei. Oh, aleluia! E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Deus ouve e responde às nossas orações. Mas o problema é que muitas vezes nós não oramos, e quando queremos orar, queremos impressionar Deus com palavras, queremos impressionar Deus com o nosso comportamento. E isso acontecia com os fariseus, com os saduceus. Irmão, estou falando de gente graúda, gente com credencial no bolso, pastor, gente que conhecia a lei. Os fariseus, o que eles faziam? Na hora de orar, eles iam para as praças, eles iam para as ruas, pegavam aquelas roupas bem características, que já eram bem chamativas, atrativas, levantavam as suas mãos e começavam a gritar: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aí o ímpio passava e falava: ih, rapaz, ali tem um crente fervoroso, hein? Porque o mundo vê o que está por fora, mas Deus nos conhece por fora e por dentro. O incrédulo olhava e dizia: rapaz, meu vizinho é crente mesmo, olha como é que ora com intensidade. E Jesus, que conhecia o coração deles, diz: não passam de hipócritas, falsos, mentirosos, sepulcro caiado. Por fora está bonitinho, mas por dentro está podre. Eles estão orando em praça pública em voz alta para querer mostrar uma falsa espiritualidade. Por que eles oram desta forma? Para serem vistos pelos homens. Aqui não tem não, nem sei porque que Deus está mandando eu falar, né? Mas tem aquele tipo de crente que ele está orando na igreja, ele dobra o joelho, né? Aí ele cai por cima do banco assim, pastor. Aí quando ele percebe que o pastor chegou, ele até aumenta o tom de voz na oração: meu Deus,
Abençoa meu pastor, aquele homem de Deus, Senhor. Dê saúde àquele profeta. Às vezes fala até mal, né, chefe? Deus que é mais cara dura, fala até mal, né, chefe? Ô irmão, para que isso? Hipocrisia. Você está me proibindo de orar em voz alta ou em praça pública, irmão Guilherme? Não estou falando disso. Mas o que eu estou dizendo é que Deus conhece a intenção do seu coração. Não adianta querer orar para ser visto por alguém, irmão. Vai ser sacrifício de tolo. Deus, eu disse e repito, conhece o que se passa na tua mente e sonda o nosso coração. Nós não devemos orar como os fariseus, como os escribas, como os saduceus, porque eles oravam, mas apenas para aparecer. Aí Jesus os chama de falsos, hipócritas, mentirosos. O próprio Jesus condenou esta prática, mas para a gente adiantar, porque o tempo não nos espera, Jesus deu uma recomendação, e a recomendação foi: ao orares, entra no teu quarto. Vamos lá, gente, entra no teu quarto. Eu aprendi com meus pais que quando a gente recebe visita na nossa casa, a gente não leva para o quarto. Não é assim, irmão? Os irmãos mais idôneos aqui, não é assim? Por quê? Quarto é lugar de quê? Intimidade. Vamos lá, quarto é lugar de intimidade. É isso que Jesus está ensinando para os discípulos e para a gente aqui nesta noite. Quando vocês forem conversar comigo, eu quero vocês no lugar da intimidade, no lugar da comunhão, no lugar do relacionamento. Porque não se assusta não, tem gente que ora, mas ele só ora no coletivo. A oração dele é só quando a gente está orando aqui, na oração inicial, na oração do dízimo e oferta e na oração para terminar. Aí ele ora, mas a oração no quarto ele não tem não. E nós devemos orar no coletivo, mas sobretudo para termos vida com Deus, a oração no individual. A oração no quarto, a oração no lugar da comunhão, no lugar da intimidade. E deve ser tão íntimo esse momento que Jesus vai dizer: fecha a porta. Oh, glória a Deus. Deixa eu parafrasear para o nosso tempo pós-moderno: esquece o WhatsApp, esquece o Facebook, esquece o TikTok, esquece o YouTube, esquece dos problemas do lado de fora do quarto. Neste momento é você e eu e você. Aleluia. Entra no quarto e fecha a porta. Ó irmão, e aqui tem um negócio maravilhoso, que se você não der glória a Deus com isso, e não é nem porque eu estou pregando, mas é porque a revelação é maravilhosa. Abra sua Bíblia em Mateus 6,6. Vamos fazer um teste aqui. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está no secreto. E o teu pai que te vê. Eu quero fazer um desafio aqui nesta noite. Se tiver alguma versão desse jeito, o irmão Davi vai dar R$50. Vê se tem alguma Bíblia aí que está escrito: o teu pai que te ouve. É culto de ensino, né, irmãos? O lugar da gente aprender é aqui. Vê se tem alguma versão bíblica aí dizendo: o teu pai que te escuta. E olha que tem versão bíblica aqui, hein, irmão? Tem alguma versão aí: o teu pai que te ouve, teu pai que te escuta. Vai ter o que, irmãos? O pai que? O pai que? Mais forte, vamos lá, o pai que? Mas que é isso, irmão Guilherme? Você está acabando de dizer que Deus ouve e responde às nossas orações? Sim, Ele ouve e responde. Só que Jesus, sendo Deus, está ensinando um negócio muito espiritual aqui para os discípulos. Entra no quarto, fecha a porta e o teu pai que te vê. Porque Ele não diz o teu pai que te ouve, é que Ele sabe que tem dia que você vai entrar no quarto tão angustiado, oh glória, que nem palavra para expressar você tem. Já orou assim, irmã? Eu já orei de bater o joelho no chão, irmão, e não consegui nem falar: ô Jesus. Eu só chorava, chorava, chorava,
tremia e soluçava. É por isso que Jesus não diz o teu Pai que te ouve, Ele diz o teu Pai que te vê. Oh, aleluia! Porque mesmo se você não tiver palavra, Ele sabe da dor e do gemido da tua alma. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. A Bíblia em 1 Samuel fala da oração de Ana. E Ana todo ano subia no templo e orava e falava. E Deus não havia respondido ainda, mas naquele fatídico ano, ela subiu tão aflita de alma, que ela não conseguiu abrir a boca para falar. Ela movia o lábio, mas diz o texto explicitamente, e não saía palavra. Mas eu te pergunto, e você me responde, Deus respondeu a oração de Ana sim ou não? Deus respondeu a oração de Ana sim ou não? Prepara para dar o glória da vitória, porque não é sobre o Deus que te ouve, é sobre o Deus que te vê. Tem um hino que é assim: mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a sua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Eu vou dar 10 segundos para você levantar a mão e encher esta casa de glória. Entra no quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai que está no secreto, e o teu Pai que te vê no secreto te recompensará. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu tenho palavra, pregador, ore. Eu não tenho palavra, pregador, ore. Eu tenho só lágrima, pregador, derrama lágrima. Porque o Pai que vê no secreto tem recompensa, tem recompensa, tem recompensa. O Senhor está renovando vidas aqui nesta noite. É ensino da palavra. Mas eu aprendi com um amigo meu que não tem como mexer com fogo e não se queimar. E esta palavra é fogo, e é fogo consumidor. O Espírito de Deus está nos despertando aqui nesta noite para uma vida de oração. Entra no quarto, fecha a porta, e eu respondo, eu atendo, eu respondo a tua oração. Aleluia, aleluia. Alá choreba calabachanderemahas. Aleluia. Eu vou terminar. A oração é o meio que nós temos de conseguir tudo da parte de Deus. A Bíblia é clara em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aí Jesus mais uma vez vai ratificar isso em João capítulo 14, versículo 13. E tudo que pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então tem um propósito. Primeiro, a oração ela é feita em nome de Jesus. Não é no nome de Maria, não é no nome de João, não é no nome de Manel. A oração é feita no nome de Jesus. Aí, se você crê, eu farei. Aí tem um propósito. Por que Ele vai fazer o milagre? Para que o Pai seja glorificado. Ele não vai responder a tua oração te dando milagre para você esfregar o milagre na cara de alguém. Ó, Deus respondeu minha oração e não respondeu a sua, igual Penina fazia com Ana. Não, não. O propósito de Deus responder a minha oração com o milagre que eu tanto espero é para que o nome dele seja glorificado. Mas eu preciso te dizer que, embora a oração é o meio que eu tenho de conseguir tudo da parte de Deus, tem gente que pede tudo e não ganha nada. E a carta de Tiago vai nos explicar o porquê. Porque pede mal, para os seus próprios deleites. É aquele tipo de gente que ora assim: meu Deus, eu preciso de um carro para fazer a obra. E Deus, que é presciente, está dizendo: vai andar a pé a vida toda.
Porque se eu te dar um carro, nem na igreja voltar lá para agradecer, você volta. Você vai para shopping com esse carro, você vai para a praça com esse carro, você vai tomar sorvete com esse carro, você vai fazer qualquer coisa com esse carro, menos a minha obra. Aí, irmão, você reclama com Deus, porque... Mas é o que está no texto. Pede e não recebe, porque pede mal, para gastar com seus próprios deleites. Eu dei o exemplo do carro, porque é um exemplo muito simples de eu dar aqui, mas tem muitos outros tipos de coisa, que se Deus atender a sua petição, você vai ficar vaidoso, eu vou ficar com o ego inflado. Aí Deus diz, eu prefiro te privar disso, porque não te perder, porque se você conquistar isso, você perde o céu. Mas sobretudo, eu termino aqui, por mais que a oração é o meio que eu tenho de conseguir tudo da parte de Deus, eu não devo orar só para pedir, gente. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu procuro o irmão Davi e peço ele 50 reais emprestado. Ele, como tem dinheiro, irmão, me empresta na hora, né? Estou profetizando aí, Davi. Aí, ele passa a chave Pix aí, irmão Guilherme, aí eu, plim, cai na hora lá. Pix é uma benção, né, irmão? Ainda mais quando a gente recebe. Aí caiu lá 50 na minha conta, passam uns 15 dias eu pago, porque crente pode até pegar emprestado, mas ele paga, né, irmãos? Amém ou não amém? Amém. Eu estou com uns aí que eu acho que eles não é crente não, pastor. Eles até sentam no altar, mas andou comprando terno comigo aí. Tem um que toda vez que me vê na sede tem 5 anos, vou pagar aquele terno lá, viu, rapaz? Só até aqui o Espírito Santo deixou eu falar. O crente pega emprestado, mas paga. Só que passa mais uns 20 dias, eu procuro o irmão Davi de novo. Ô, irmão Davi, apertou aqui de novo, daquela vez você me emprestou 50, agora eu estou precisando de 100. Tem como? Olha, tem crédito comigo, pegou, pagou, toma 100. Passa mais 15 dias, eu pago 100. Passa aí uns 30 dias, eu nunca mandei mensagem nele entre esse meio tempo. Bom dia, irmão Davi, meu amigo, a paz do Senhor Jesus, como é que está o senhor? Casamento, filho, ministério, está precisando de alguma coisa? Passa aqui em casa para a gente tomar um café com pão de queijo, trocar uma boa conversa. Nunca! Depois de 30 dias, o WhatsApp dele toca de novo, irmão Guilherme Franca. Na hora que ele vê minha cara redonda, ele vai pensar o que, irmãos? Pode falar, sem medo. Não é assim? Agora eu vou te explicar isso daqui de maneira espiritual. Tem crente, pastor Antônio Raimundo, que nunca ora. O dia que ele resolve dobrar o joelho na terra, Deus lá do céu já olha e diz, já sei, está precisando de alguma coisa. Que só lembra que eu existo aqui em cima, quando está faltando alguma coisa lá embaixo. E o maior benefício, irmãos, isso daqui é para a gente dar glória a Deus com vontade. E o maior benefício que a oração pode me proporcionar não é coisas, não é carro, não é casa, não é dinheiro, não é roupa, não é faculdade para os meus filhos, não. O maior benefício que a oração me proporciona é a intimidade com Deus. Eu vou de novo, o maior benefício que a oração me proporciona é a intimidade com Deus. Porque o diabo não respeita carro, não respeita casa, não respeita terno de marca, vestido importado, mas ele respeita o crente, que por mais simples que seja, mas que tem intimidade e comunhão com o céu. Quanto mais eu conversar com o irmão Davi, mais íntimo dele eu me torno. Então isso quer dizer que quanto mais eu converso com Deus através da oração, mais íntimo eu sou de Deus. Aleluia, aleluia. Eu te provo na Bíblia, e não vai dar tempo da gente citar os textos, mas eu posso te provar na Bíblia em inúmeros textos, que Jesus orava não para ter coisas, Jesus orava para ter intimidade. Eu vou dizer mais uma vez, Jesus não orava para ter coisas, Jesus orava para ter intimidade. Tanto é que ele deixava a multidão, às vezes despedia dos discípulos e subia no monte, e diz o texto, e passava a noite toda orando. E na oração de Jesus não tem pedindo nada, mas é simplesmente pelo prazer de estar conversando com o Pai, gerando intimidade, comunhão, relacionamento. É o que a gente canta no jardim, Jesus Cristo
clamava, quando os ímpios o foram prender. Fica de pé. E falando com o Pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Pai, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. Acabamos de ministrar a tua palavra, aquilo que revelastes ao meu coração. Agora eu peço que teu Espírito Santo venha falar melhor ao coração de cada um de nós, mas sobretudo que esta palavra venha surtir efeito para a glória do teu santo nome. Desperte-nos para uma vida de oração, mas não uma oração pontual, não uma oração ocasional, mas uma vida de intensa oração com o Senhor. Como nos recomenda o apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Ó Pai querido, que possamos viver uma vida de oração, não para termos coisas, mas para termos intimidade contigo. Ó Pai, ser conosco e ajuda-nos nas nossas fraquezas. É o que nós te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Muito obrigado por esta oportunidade, pastor.